do 0 a 3 bilhões de faturamento em 15 anos. Ele foi entregador de lanche e ele montou um grupo que no ano de 2025 vai faturar 3 bilhões de reais. Falei hoje com o Thiago Marques, do grupo Hipersaúde. Ele criou um negócio inovador e ele vem ajudando donos de farmácias a conseguirem crescer com previsibilidade, com escalabilidade e principalmente a garantia ali na margem de lucro líquido no final da linha de 8 a 12%. Se você é do varejo, você sabe que essa é uma margem que você, se não olhar os custos no dia a dia, se não tiver uma gestão eficaz, é difícil você conseguir. Então, acompanha esse episódio. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena e média empresa a acabar com o caos na sua empresa, com uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano e hoje eu tenho um convidado para lá de especial, que é o Thiago. O Thiago já vai se apresentar aqui para vocês. E o Thiago, ele é dono de um grupo, que é o RM Pharma, tá mudando de nome, tá fazendo um processo de rebranding que vai virar Hipersaúde, né? Então, o que ele faz tem a ver com a sua saúde. E esse ano aqui ele tem uma previsão aí de, vamos dizer assim, né? Dar um pé na bunda dos grandes, né? Na minha terra a gente fala chutar a bunda dos grandes. Não sei se no podcast pode falar isso, né? Mas enfim, e tá com uma meta ousada e é muito provável que esse ano ele atinja ali a marca de 3 bilhões de reais do faturamento. A gente vai ouvir a história dele, como ele criou esse negócio, como ele chega nesses números grandes e como ele tem ajudado aí milhares de empresários, donos de pequenas e médias farmácias a ter mais resultado e ter mais lucro no final da linha, que isso que importa. Thiago, antes de mais nada, cara, obrigado. Obrigado, Marcelão, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigado. E o Thiago aceitou o convite, foi assim, eu tava no Maranhão e aí eu vinha pra São Paulo, falei, eu tenho que aproveitar que eu vou estar em São Paulo, gravar o podcast, e ele respondeu de prontidão, tá aqui. Então, Thiago, obrigado. É isso, eu sei irmão. que teu tempo é muito corrido, tá indo pra Bariloche amanhã. Bariloche, isso. Levar as crianças pra conhecer a neve. É bom. Tem que ainda fazer mala e veio aqui gravar podcast. Obrigado mesmo. Imagina. Thiago, se apresenta pra audiência, pra eles te conhecerem. Então, meu nome é Thiago Marques, sou fundador do grupo Hipersaúde, da Universidade da Farmácia, da Atmosfera. Tem uns projetos aí bem interessantes que quero te apresentar, Marcelo. E eu começo a minha história como entregador de farmácia lá em Paraguaçu, numa cidade de 20 mil habitantes. Nossa querida Paraguaçu, minha família é de lá, né? Eu tô aqui em São Paulo, mas toda a minha família tá lá. E comecei nesse processo, aprendi um pouco ali da farmácia, tudo que dá para fazer, passei pelo balcão. Por muito tempo, Marcelo, buscando conhecer esse negócio que é no final do dia a gente está no segmento de saúde, né? Fui para a indústria farmacêutica, trabalhei 4 anos na indústria farmacêutica, quase 5 anos, e vi a possibilidade de montar um negócio, um ecossistema para a farmácia independente. Quando eu estava na indústria, quando eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, tinha um desafio que era precificar, comprar melhor para essa farmácia independente. Eu já tinha um pouco dessa experiência e comecei ali a contar um pouco dessa história. E aí nasceu primeiro como Minas Farma, né? Depois RM Pharma e agora como Hipersaúde. Nós somos mais de 1.500 lojas no Brasil hoje, tá? Mais de 1.000 lojas licenciadas e a gente criou uma ferramenta agora que é o Otimismo, que já tem mais de 500 farmácias usando no Brasil inteiro com inteligência artificial, que tá bem legal. Legal, então você saiu de entregador de farmácia, foi trabalhar no balcão da farmácia, saiu do balcão da farmácia para trabalhar na indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica, como foi? Você teve a visão e falou... Não, vou sair daqui da indústria farmacêutica, vou levar um conhecimento aqui. Você chegou a montar suas próprias farmácias. Conta um pouquinho dessa trajetória. Desde o começo, Marcelão? Desde o começo, vai. Legal. E depois eu quero saber, assim, depois de você contar a tua história, eu quero saber assim, poxa, hoje você entrega uma promessa pro dono da farmácia, legal, né? Que ele sai de tanto para tanto. Exatamente. E ele mantém uma margem. A gente sabe que nesse segmento de farmácia as margens são apertadas, mas a promessa que você entrega é, eu garanto que você vai ter X% de margem. Eu quero que você conta tudo isso. Nós temos, até para exemplificar essa história, nós temos 3 objetivos claros para a farmácia. Aumentar a venda, melhorar a margem de contribuição e melhorar a compra. Tá? No final do dia, todo o nosso ecossistema é para resolver esse problema. Mas vamos lá. Eu trabalhava nessa rede de farmácia, né? Na verdade, eu era entregador de um trailer de lanche antes de entrar como entregador nessa farmácia. E eu aprendi todo o processo, dedicava, assim,
algumas horas, mas aprendi todo o processo do balcão, da evolução ali, de como que a gente poderia fazer, de fato, a farmácia evoluir. E quando eu fui para a indústria farmacêutica, eu fiz administração de empresas, quando eu me formei, é o sonho, né, da gente ir para o mercado. Naquela época, banco, né, cara, chamava muita atenção. Eu fiz 5 concursos do banco, não passei, Marcelão. Não deu certo. Que bom, né? Então, cara, essa história tem muito detalhe, assim, a gente acaba meio que refrescando a memória sobre eles. E é engraçado que naquela época o banco era muito quem indica, né? Fora os processos que eram os bancos públicos, mas os bancos privados era bem quem indica e eu não consegui. E acabei me cadastrando para algumas vagas da indústria farmacêutica. E eu passei na entrevista de número 11, tá? Então, assim, também não foi de primeira. Quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu vi um mundo totalmente diferente, né? Com 21 anos. E o mundo da indústria farmacêutica resumia em ter um portfólio, eu apresentar esse portfólio para as farmácias e as farmácias comprar esse produto, enfim. Nesse desafio, eu vi que muita farmácia não comprava, não tinha condição de comprar. E às vezes, Marcelo, o desafio da farmácia não tem nada a ver com a venda. Às vezes ele não sabe comprar direito, ele não sabe colocar um mix ali. 90% das farmácias independentes hoje têm o desafio de atender uma receita 100%, assim, sabe? Você sair do médico e chegar na farmácia e ser atendido na sua receita, na sua totalidade. E ter todos os produtos disponíveis no estoque sem ruptura. Exatamente, cara. Isso é um grande desafio. Isso é um desafio nas grandes redes também? Não, menos. Hoje é menos. Mas boa parte dos pedidos também que são solicitados pelas redes corporativas tem um desafio de entrega, tá? Mas não na mesma proporção que a farmácia independente tem. Porque a farmácia independente depende de logística, do distribuidor, da capacidade de crédito dele. Tem outros fatores que contribuem para que ele tenha um estoque relativamente menor do que a farmácia de rede corporativa. Legal. Então, só para a gente diferenciar aqui para quem está assistindo, a farmácia independente é aquela que tem um dono por trás do balcão. A farmácia de bairro, como as pessoas conhecem. Quantas farmácias independentes tem no Brasil hoje? Mais de 50 mil. E aí as farmácias de rede, quantas tem hoje no Brasil? 10 mil farmácias. 10 mil farmácias. Então a maioria ainda é a farmácia independente. Só que essas poucas, mais de 10 mil farmácias, têm mais de 50% de todo o faturamento do Brasil. Eles são 20% em número de farmácias, mas eles têm 50% de venda. Exatamente. Na verdade, Marcelo, para a gente aterrissar esse número, são quase 100 mil farmácias no Brasil, tá? São 12 mil de rede corporativa, que são a Drogasil, Droga Raia, essas que a gente conhece. Tem algumas redes de federação e associações, tá? Que em torno de 20 mil lojas. E tem aí quase 60 mil farmácias independentes, tá? Depois tem uma parcela de pequenas redes, mas é um número menor. Tipo, quando você fala federação, igual tinha a farmácia do SESI antigamente. Exatamente. Tem federações que elas reúnem um conjunto de ferramentas para apoiar essa farmácia independente. Legal. E só para você ter uma noção, só para nível de concorrência, a rede corporativa tem 12 mil farmácias com 50% do faturamento. E é contra esse desafio, né? A gente desenvolve a farmácia independente para competir de igual para igual com essa rede corporativa. A gente tem muita farmácia frente a frente com rede corporativa que prospera, que passa do faturamento de 10, 12 milhões de reais por ano, tá? Uma unidade. Uma unidade. O faturamento médio da farmácia independente hoje do país é em torno de 50 a 60 mil reais. O nosso faturamento... Por mês. Exatamente. Por mês. Nosso faturamento médio hoje é em torno de 250 a 280 mil reais por loja. Então, a promessa aqui. Mas isso vale para você que não é dono de farmácia, porque você vai aprender coisas aqui que vai ser válido para o seu negócio. Mas a promessa aqui é, ele leva uma farmácia que, em média, fatura de 50 a 60 mil por mês, essa farmácia faturar entre 250 a 300 mil por mês. Depois que o cara chega nesse nível, dependendo da localização, do tamanho da loja, tem algumas características, aí ele vai trabalhar com esse dono da empresa para ele abrir uma segunda unidade e dobrar o faturamento fazendo 600 mil por mês. Exatamente. Né? Fazendo de 500 a 600 mil por mês. A gente já vai falar um pouco disso. E com uma margem, a gente sempre olha a margem de contribuição, tem que olhar a última linha. Qual que é a última linha de uma farmácia bem administrada? Bem administrada hoje passa de 10%. Passa LL de 10%.
10% de LL margem mesmo. De lucro na última linha, depois linha. de pagou todos os impostos. Exatamente. Nesse momento, o juros está alto, né? As pessoas estão com um desafio financeiro, mas normalmente é em torno de 10% de LL. Tá? Legal. Que é um excelente negócio no varejo, né, Marcelo? Acho que... Quem é do varejo sabe. É um excelentíssimo negócio no varejo. E aí, Marcelo, cara, na indústria farmacêutica, todas as vezes que a gente chegava numa farmácia independente, ela tinha um desafio de comprar o portfólio. E eu tinha um portfólio que ele competia com o portfólio da distribuidora. E aí eu tinha que meio que oferecer outras coisas para que as pessoas pudessem me comprar. Então imagina, eu vendi esse copo para você, mas o preço desse copo não era tão atrativo. Um dia eu liguei pro gerente da indústria, falei assim, cara, não tô conseguindo vender aqui, não tô conseguindo tirar pedido, e aí, o que eu faço? Falei assim, cara, você dentro dessa indústria é um número. Ou você entrega ele, cara, ou você não vai fazer, você não vai conseguir contribuir para a indústria. Eu entendi bem o recado e voltei para a rua para fazer o meu trabalho. Vira homem, né? Vai lá e bate suas metas, né? Exatamente. Parcela de carro atrasada já, o pau já tava quebrando. E, cara, eu voltei ajudando essas farmácias com aquela experiência que eu já tinha de uma rede que eu tinha trabalhado, uma rede lá de Paraguaçu, uma rede que hoje tem quase 100 farmácias já. E aí, olha que legal, cara. Eu comecei a chegar na sua farmácia e falei assim, Marcelo, melhora esse estoque aqui. Cara, vamos posicionar esses produtos aqui? Vamos melhorar essas pontas de gôndola? Você não quer que eu faça um treinamento pro seu time? E aí, essa consultoria começou a dar resultado, tá? Quando as pessoas começaram a me chamar por isso, me perguntavam, Thiago, o que você quer em troca dessa consultoria? Eu falava, me dá um pedido aqui desse laboratório. E aí, eu ganhei todos os prêmios desse laboratório durante os próximos 2 anos. No meio dessa história, Marcelo, teve uma empresária que está na empresa até hoje, lá de Alfenas, que é a cidade vizinha nossa. Ela falou assim, Thiago, você não quer vir aqui e cobrar um valor por mês para você dar uma consultoria pra gente aqui e tal? Eu falei assim, não sei, nem sei o que eu posso cobrar por isso, mas o que aconteceu? Ele falou, não, eu faturava 30, 40 mil reais, eu tô faturando 100 mil reais aqui. Eu enxerguei aquilo como uma oportunidade de negócio e comecei aí a propaganda boca a boca, Marcelo. Começou assim, consultoria, depois a gente começou a ajudar na compra, depois a gente começou a ajudar no layout, e aquilo foi criando um sistema de comunidade, cara, muito forte. Aí a gente chegou, eu lembro que a gente chegou até quase 100 lojas em 2012. E 2012, um desafio, né, tava ali entre continuar na indústria farmacêutica, continuar fazendo isso. Você ainda estava na indústria farmacêutica e prestava consultoria para essas farmácias. Para essas farmácias. E era presencial a consultoria? Era presencial a consultoria. Era presencial, nisso eu convidei um sócio para o negócio, ele fazia a parte do balcão para dentro, eu fazia a parte do balcão para fora. Então ele cuidava da compra, eu cuidava mais do time, da layoutização, da gestão, enfim. E aí, cara, chegou um momento que eu falei, cara, tô entre a cruz e a espada. Eu cheguei pros meus pais, morava com meus pais, e tinha um negócio que não combinava mais, assim. Eu tinha uma caminhonete que não cabia na garagem de casa. Eu olhava para aquilo e falei assim, cara, tem alguma coisa aqui que tá desproporcional na vida, né? Sempre trabalhei muito, sempre economizando, assim, sempre cuidando muito bem do meu caixa. E aí virei pra minha esposa, que era minha namorada na época, eu acho que eu não tô feliz fazendo o que eu tô fazendo. Tô querendo montar um negócio aqui, eu acho que se montar uma rede de farmácia, pode ser que dê certo e tal. Pra todo mundo que eu contei essa história, Marcelo, falou assim, cara, você tá louco da cabeça. Isso não faz sentido nenhum. Você nunca teve farmácia. Não faz sentido você montar uma rede e tal. E aí as pessoas foram me desanimando, né? No final do dia. Te jogando pra baixo. Me jogando pra baixo. E aí acabou que eu virei pra Mariana, minha esposa, falei assim, amor, eu acho que eu vou tentar. Ela falou assim, olha, o que você quiser fazer, se você achar que é isso, segue teu sonho que eu vou estar com você. Eu falei assim, cara, que eu precisava. E aí eu liguei, nessa época eu já tava em outra indústria farmacêutica, eu já tava na Novartis, cara, uma casa. Eu tive na Novartis lá na Suíça. Não, na verdade, não foi na Novartis, a gente passou na frente da Novartis. Legal. E é Suíça mesmo. Na Basileia. Trazia as condições comerciais, tudo era da Suíça. E aí eu tava na Novartis, tava muito bem, cara. Eu tinha tudo que o menino queria ter aos 20 e poucos anos. Um bom emprego. Eu conheci todos esses bons resorts que a gente tem no Brasil, Bahia. Tudo prêmio que você ganhava. Tudo pelo laboratório. Trabalhava pouco,
tá? Porque, assim, trabalhava muito, mas trabalhava de forma organizada, trabalhava relativamente pouco, por tanto que eu trabalhava. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, tá tudo certo aqui, mas eu não tô feliz. Aí liguei pro meu gerente, por coincidência chamava Marcelo também, Marcelo Gertner, lá de BH. Ele, cara, falou assim, não sai daqui não. Você é um dos pouquíssimos que tem a condição de ser CAM aqui, cara. Continua aqui. Falei assim, cara, não sei o que é esse CAM, mas guarda aí pra mim. CAM é Clube Atlético Mineiro, pô. É pode Galo. ser. Que é account manager, né? Que é o gerente regional. Falei assim, cara, deixa a porta aberta aí. Eu vou tentar algo aqui. Se não der certo, eu vou te procurar. Quando eu comecei, isso abril de 2010, tá? Esse foi o primeiro... Não, a primeira loja foi em abril de 2010. Foi 2012. Quando eu comecei a trabalhar agora sem o aparato da indústria, eu tinha que viajar. O carro agora era meu. Então tinha todo o rolê. Custo era teu. O custo era meu. Chegou em 2012, o lucro da empresa inteira foi R$212, Marcelo. Eu olhei para aquilo, cara, já não estava fazendo sentido, o dinheiro acabou, né? De fato. Mas com muita vontade, com muito sonho de fazer aquilo acontecer, eu convidei meu sócio pra gente trocar uma ideia. Falei assim, e aí, Thiago? Ele já tava buscando emprego. Eu também, eu não vou mentir pra você, não. A gente já tava querendo assim, já buscar outra coisa, sabe? Deixa eu bater num ponto aqui. Eu quero continuar a história, mas eu queria bater num ponto. Porque a gente tá num momento da economia complexo, né? Eu vejo muito empresário que tá realmente preocupado. Cada dia é uma notícia nova, briga com os Estados Unidos. Eu gravei até um podcast com o Vinícius Lamberts para falar qual que deveria ser a posição do Brasil, né? Ontem ou anteontem teve uma fala do Dino, e aí as ações do banco derreteram, a insegurança jurídica aumentou pra caramba. Então as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que está acontecendo. E aí as pessoas, quando estão preocupadas, elas têm sentimentos e emoções que são sentimentos e emoções que na solidão do poder ele não tem com quem dividir. Se sente impostor, se sente um fracassado. Cara, como você se sentia? Eu recebo essa pergunta constantemente. Como você se sentia? O que você pensava sobre você mesmo? E como que você controlou sua mente para não entrar em parafuso? Boa pergunta. Nunca ninguém me perguntou sobre isso. Cara, a primeira coisa assim, Marcelo, é tenso na hora que você chega numa situação que você fala, cara, eu dei meu melhor e as coisas não aconteceram. Cara, tem alguma coisa que tá errado aqui e tal. E não é tão trivial quando você fecha a porta, né? Eu tava na oportunidade, tava num emprego legal e, pô, agora tem que fazer dar certo. Primeiro que é o sentimento de derrota, acho que todo mundo tem, né? Acho que quando frustração... Ao longo do tempo, você vai aprendendo com os erros e entender que a quantidade de sucesso que você tem muito mais a ver com a quantidade de vezes que você errou do que você imaginava. Então, tinha uma característica que meu pai sempre me ensinou, que, na verdade, um ensinamento dele, que, cara... Deixa todas as portas abertas. Se você precisar passar por elas, tá? Você volta e tá tudo bem. E nessa época, Marcelo, vou te falar o plano que eu tive. Eu convidei a primeira loja para ser sócia da empresa. Vem cá, você conhece o nosso projeto e tal. A gente não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Não tem esse banho de startup hoje, né? Que vai no banco, busca dinheiro. Naquela época não tinha muito essa característica. E ela comprou 33% da empresa por R$15 mil. Primeira coisa que a gente fez, pegamos o dinheiro e a gente foi pra praia. Que a gente precisava pensar, cara. Não foi pra gastar dinheiro, né? Foi pra... Não, foi também pra gastar no lugar. Mas vamos colocar a cabeça no lugar. Sentou eu e meu sócio do lado. E ele desesperado, ele tem família e tal, as coisas tem que pagar. E eu virei pra ele e falei assim, e aí, Léo? Falei assim, cara, tá difícil e tal. Falei assim, cara, calma. Calma que eu tenho um plano que se der certo, a gente vai arregaçar, a gente vai crescer e tal. Na hora que eu virei pra ele, Marcelão, que o poder das palavras é muito forte, né, cara? Eu vi que ele tava mais animado que eu. Não, então vamos fazer isso mesmo e tal. Quando eu olhei pra ele de novo, falei assim, cara, eu vou aproveitar dessa força e vou usar pra mim também. E aí eu falei pra ele, falei assim, Leonel... Cara maravilhoso, um cara que eu tenho um carinho especial por ele. Léo, vai chegar um dia que a galera vai bater na porta da nossa empresa pra estar, que a gente vai ter um processo tão bem alinhado, a empresa vai estar tão potente, cara, que as farmácias vão querer participar do nosso grupo. Cara, e assim foi. Em 2013 a gente virou totalmente o jogo.
A gente passou de 100 lojas em 2013, cara. E dali, 2013, 2014, 2015, a gente dobrou. Sabe? Cara, foi surreal. A gente se dedicou, entregou, trabalhou. A gente não ouvia ninguém. Porque, tipo, vocês já nasceram mortos. Vocês não entregam nada. Cara, isso não me ajudava, não enchia a barriga de ninguém lá em casa, sabe? Não mudava nada o meu jogo. Você blindou tua mente, não deixou esse negócio te afetar. Cara, tem que trabalhar, plano, tem que fazer. Um projeto, segue o plano, não se distrai. Exatamente. Continuou dando errado por muito tempo, tá, gente? Quando a gente fala dobrar, não é simples assim. É que você dobrou o número de farmácias, mas necessariamente na última linha você não dobrou dinheiro. Não dobrou dinheiro, dobrou o número de problemas, né? Aí vai dobrando o número de colaboradores e as coisas vêm junto, né? E normalmente as empresas nessa fase, hoje eu vejo as pessoas, não sei até a sua opinião sobre isso, mas falando muito de sair do operacional, empresa pequena tem que estar lá no operacional, tem que estar vendendo, tem que estar construindo as coisas. Acho que tem um desafio do primeiro estágio da empresa. E aí, 2017 a gente já estava bem consolidado, as coisas já estavam... Sabe, a gente já tinha saído, a água já estava para baixo do pescoço, sabe, Marcelo? Olhei para tudo aquilo e falei assim, cara, parece que eu não tô feliz fazendo o que eu tô fazendo. Então você já estava com quantas farmácias em 2017? 2017 já tinha umas 400 farmácias. 400 farmácias. Aí o que você fazia era, a farmácia usava a sua bandeira... Exatamente. Que era RM Pharma. Não era RM ainda. Exatamente. Existe ainda as bandeiras, mas Minas Pharma, Pharma Popular e Hiper Popular. Na época não existia RM Pharma ainda. A RM Pharma foi um conceito novo que a gente criou para um modelo um pouco mais assistencialista, uma farmácia que ela não apela tanto para preço, mais para serviço, assim, sabe? Legal. Então você começou a chegar nas farmácias, você batia na farmácia e falava, olha, eu vou ajudar você a conseguir resultado na sua farmácia, né? E você tem que usar a bandeira, filiado, é um licenciamento de marca. É um licenciamento de marca, exatamente. Imagina uma farmácia hoje que ela fatura R$100 mil por mês. O desafio de compra dela é gigante. Hoje ela entra dentro da nossa empresa, ela já vai economizar em torno de 4% a 5% que ela compra, logo de cara. Porque, tipo, senão você fica vendendo a promessa do futuro, o que dá para fazer hoje? A gestão, normalmente, essa empresa tem em torno de 30% do estoque que está parado. Então, a gente vai cair dentro desse detalhe, vamos tentar entender como é que a gente transforma esse dinheiro, para depois começar a falar de aumentar a venda. Imagina a atmosfera, a semântica que você entende bem, Marcelo. Imagina a semântica de um lugar onde está crescendo, onde o colaborador vê um caminho, onde vê essa farmácia começar a vencer e começa a ter estrutura para competir de igual para igual, seja quem for o concorrente. Cara, muda o jogo totalmente. Eu tenho farmácias hoje que começaram com a gente com 50, 60 mil reais e hoje passa de 1 milhão. São todos os cases? Não. Mas na grande maioria, cara, dobra... triplica o faturamento com um curto espaço de tempo se fizer exatamente tudo que precisa ser feito. E esses foram evoluindo e hoje quantas são? 1.500 farmácias. São 1.500 farmácias colocando o ecossistema inteiro. Somando esse ecossistema inteiro, 3 bilhões de faturamento. 3 bi de faturamento. Tá faltando uma linha esse ano. A gente quer chegar aos 3 bi, né? 2.700, 2.800 já tá garantido. A gente quer chegar aos 3 bi de faturamento. Legal. 3 bilhões de faturamento. 1,5% do mercado total do mercado de farmácia do Brasil. É muita coisa, né, cara? E você chegou a ter farmácia tua ou não? Cheguei. Chegou a ter farmácia. Cheguei. Conta um pouco como foi. Então, e aí, cara, Marcelo, vou voltar depois na história de 2017, que é na inauguração dessa loja. A primeira loja nossa a gente trocou em troca de um Astra. A gente trocou uma farmácia em troca de um Astra e começou a dar certo, que virou a segunda farmácia, já com outro sócio, o Leandro, que virou a terceira farmácia. E eu comecei a perceber um certo incômodo até da nossa própria empresa, porque a gente tinha uma rede no qual a gente cuidava das lojas dos licenciados e cuidava das nossas lojas. E eu comecei a ter o sentimento assim, o sentimento que eu tinha era tipo, eu tinha uma creche que eu cuidava do meu filho e do seu. Se a creche pega fogo, qual que você acha que eu ia atender primeiro? Vai atender o teu filho, lógico. E aí eu falei, cara, eu acho que não faz muito sentido. Resolvi sair dessa operação. O Leandro tá lá com 4, 5 lojas, tá bem também, cara. Um cara fantástico, super empreendedor. E eu, cara, vou focar no meu negócio. Foi a melhor coisa que eu fiz, Marcelo. Quando a gente foca e começa a tirar plano B, plano C, fica mais fácil de você achar os caminhos que vai fazer a sua empresa prosperar de fato, assim, sabe? Até porque você não tem muita distração, né? Então, imagina que você coloca um carro para acelerar, fala, cara, é para lá o caminho.
Nesse momento, em 2017, eu fui inaugurar, de fato, uma farmácia lá em Três Corações, bem emblemática pra gente, porque essa era uma farmácia de uma outra franquia que a gente tinha adquirido. E, cara, a gente fez um projeto lá dentro dessa loja. E olha que legal. Tô lá, Marcelo. Sabe aquela sensação assim, cara, depois de 7 anos, cara, que eu tava dedicando, engraçado, né, o centênio, eu olhei para aquilo e falei assim, não sei se é isso que eu quero continuar fazendo, tá? E me deu um pouco dessa sensação, de novo, essa sensação. Falei assim, enquanto eu não acho que eu quero focar de novo, eu vou aqui transitar por tudo que a gente já construiu. E aí eu fui pro balcão dessa farmácia e uma senhora chega nessa farmácia e me fala a seguinte frase. Fui atender, o balcão estava lotado, fui atender. Falei assim, olha, tô muito feliz depois que essa farmácia veio para cá. Eu, curioso, né? Por quê? Não, porque essa farmácia me dá condição de comprar as coisas que eu gosto de comer. Falei assim, opa, o que é isso? Fala mais. Falei assim, eu moro com 2 irmãos, um é especial. Então, a gente vive nós 3 com o salário de uma aposentadoria, porque o meu irmão é pesado, o outro tem que me ajudar, locomover e tal. Falei assim, como assim essa farmácia te ajuda? Essa farmácia tá vendendo num preço justo, e aí me dá condição de comprar as coisas que eu gosto de comer. Marcelão, voltei para casa, voltei para a empresa, falei, gente, daqui para frente é isso aqui que a gente vai buscar. A gente tá no negócio de farmácia, mas a gente tá num segmento de ampliar o acesso à saúde das pessoas. Marcelo, por mais 7 anos foi o nosso foco de fazer a transformação, de como que a gente conecta a nossa farmácia no sistema de saúde da cidade, de como a gente entrega o medicamento a um preço digno lá na ponta, tá? Tem muita coisa, dá para entregar o medicamento a um preço mais justo para a população brasileira, tá? Já tem um preço bem acessível, mas tem muita coisa que a gente ainda consegue fazer. E aí, cara, tipo, dali para frente, quando a gente deu um único motivo para as pessoas acreditarem, para buscar o melhor, as coisas aconteceram numa velocidade surreal. Viemos para São Paulo, né? Viemos para São Paulo em 2020 e 2021. São Paulo tava todo mundo embora de São Paulo pela pandemia, pela questão da pandemia. Cara, acho que tá na hora da gente ir para lá. Foi quando eu trouxe o escritório. Foi na contramão do mercado. Tá todo mundo saindo, vou aproveitar que o preço tá lá embaixo. Vou entrar agora, cara. E aí, Marcelo, olha que legal. Normalmente a gente tem ciclos, né? Fases que elas são ruins mesmo. Essa fase que a gente tá vivendo agora vai passar, né? Movimento Trump, tarifaço, uma pancada de coisas, isso vai passar. Esse é o melhor momento para ampliar as farmácias, sabia? Talvez é o mais desafiador, mas é o melhor momento para ampliar a farmácia. Porque crescer quando a maré tá tudo corroborando é extremamente fácil. Quando a gente tem esses ciclos de 3, 4 anos, aproveitar bem essas janelas de oportunidade para estruturar, sabe? Para criar casca, cara, a empresa que sai do outro lado cresce muito. Na pandemia eu falava muito isso, né? Você precisa atravessar a ponte. Exatamente. Né? Então tudo que você faz agora é para atravessar a ponte. Depois de atravessar a ponte, aí você para olhar o que ficou de estrago e arruma o estrago depois, né? E aí, Marcelão, olha que legal, cara, e assim, te parabenizar que eu vejo o seu trabalho, é surreal o que você faz para pequena, para média empresa, deve ter muita empresa grande também junto com você, tá? O básico do básico, muito bem feito, é o que prova o melhor resultado até hoje. Assim, ó, uma farmácia que está focada, uma empresa que está focada no cliente, resolver o problema do cliente dela, cara, faz muito, muito, muito dinheiro. Que eu vejo as pessoas hoje tentando ser... Eu acho super legal, eu também tô tentando ser, tá? Mas a gente quer ser a cara da empresa e é super importante. A gente quer conectar, integrar a todas as plataformas e Big Techs, também é super importante, mas a gente também tem que cuidar da compra, tem que cuidar da venda, da experiência do cliente. E se a gente não simplificar esse modelo de gestão, a gente torna a gestão algo extremamente complexo, quase na incapacidade. Eu recebo muita farmácia que ela tá na exaustão do trabalho, onde ele já não consegue focar mais. E às vezes ele está focado num pedaço ali da operação que aquilo traz pouquíssimo retorno. E ele deixou de lado o que é essencial para o negócio, que é cuidar do cliente, que é cuidar dessa compra e de entender como que ele pode servir mais o cliente. A gente, faz muito tempo que a gente parou de ficar tentando fazer promoção o tempo todo para o cliente e entender de como que, de fato, ele olha para a nossa farmácia e fala assim, cara, aqui é um lugar onde eu quero continuar fazendo as minhas compras. E aí que nasce a Hipersaúde, cara. Porque a gente veio de um movimento popular que fez muito sentido para o nosso negócio, que ajudou muita gente
E agora a gente está numa fase onde a gente precisa mudar o estímulo no qual as pessoas buscam a farmácia. Marcelo, será que as pessoas gostam de ir dentro de uma farmácia de fato? Entende essa pergunta? Eu responderia de bate-pronto. De bate-pronto eu responderia que não. Mas eu acho que depende muito do olhar. Eu, quando eu vou para os Estados Unidos, eu adoro ir numa farmácia. Mas eu não estou indo na farmácia comprar um remédio porque eu tô com algum problema. É um shopping, porque é um shopping, né? Exatamente. Você vai comprar produto para pele, você vai comprar, enfim, uma série de produtos que você tem, que só tem na sua farmácia lá. Você fica procurando e você compra coisa que você não quer nem comprar. Exatamente. Só pelo prazer, pela experiência de compra que você tem num Walgreens, numa CVS. Esse é o caminho, esse é o estímulo das nossas lojas. Esse é o caminho. Eu quero receber o Marcelo, não é para falar de doença, de problema. Eu quero receber o Marcelo para falar de saúde, para falar como que eu posso ajudar ele a melhorar a corrida dele, melhorar os treinos dele. Eu quero receber o Marcelo. Pô, Marcelo, tem um day clinic aqui. Cara, essa é a farmácia legal. Essa é a farmácia gostosa que a gente quer ir visitar. Então, a gente tem mudado esse espectro, essa visão do consumidor. Não é tão simples assim, mas, assim, já é algo comum nos grandes centros, né? Mas nas cidades pequenas ainda isso é pouco relevante. Então, a gente está fazendo esse movimento, cara, assim, a gente está se surpreendendo. E aí você está fazendo agora, mudando o Grupo Hiper Saúde, né? Por que o nome Hiper Saúde? Está ali relacionado à farmácia, mas eu quero ouvir de você, eu não quero inferir nada. Por que esse nome e qual que é a importância do nome para um negócio? Excelente, Marcelão. Se eu pudesse iniciar lá há 15 anos atrás com um nome sem fazer talvez menos alterações, você não sabe o custo que é quando você vai fazer um rebrand, até fazer com que a marca se torne conhecida, até fazer com que as pessoas comprem o projeto, é extremamente complexo, tá? Mas a gente tem que movimentar também para onde o mercado vai. As pessoas estão se cuidando cada vez mais. As pessoas hoje elas estão cada vez mais preocupadas muito mais com a prevenção do que com a patologia. Eu tenho uma palestra desde 2015 que a gente fala o poder da prevenção versus patologia, versus as questões relacionadas à doença e o tão quanto isso tem evoluído. Quando a gente vai para a hipersaúde, no futuro, Marcelo, não importa se o que a gente vende é medicamento, suplemento, ou se a gente só oferece um serviço para você. No futuro, eu acredito que a nossa farmácia vai ser uma experiência um pouco mais completa de saúde. E isso tem muito mais a ver com hipersaúde do que qualquer outra marca que eu já criei. E a hipersaúde pode ser um plano de saúde. A hipersaúde pode ser um serviço de saúde. A hipersaúde pode ser um teste, exames clínicos que a gente vai até a sua farmácia. A hipersaúde pode ser um grande e-commerce. Então, a hipersaúde, ela combina muito mais com a farmácia, com o interesse de ajudar o cliente, o consumidor, a ter uma boa experiência de saúde. Legal. E aí, hoje na hipersaúde, além de levar para o cliente ali na ponta, porque não pode esquecer o cliente na ponta, um novo conceito, uma nova experiência de compra, você entrega para o dono da farmácia um crescimento X, uma margem Y, e você promete isso daí para esse farmacêutico. Quais são os ajustes? Porque eu acho que do varejo, de uma maneira em geral, né, tem alguns pilares que a gente tem que olhar. Eu ouvi você falando muito de layoutização, né? O varejo chama isso de visual merchandising, né? Dependendo do tipo de varejo, vai chamar isso de visual merchandising. Então, talvez isso seja um dos pilares, né? Como eu disponho, inclusive, existem estudos que mostram, né? Por exemplo, tem estudos que mostram que se a pessoa entra num mercado pelo lado direito e ela roda no sentido anti-horário, ela compra mais do que se ela entrar pelo lado esquerdo e roda no sentido horário. Exatamente. É muito louco isso, né? Mas os estudos mostram essas coisas. 90% das pessoas são destras, exatamente por isso que acontece esse movimento. Mas pode concluir, perdão. Então, aí, além desse trabalho de layoutização, de olhar para o espaço, de entender como eu faço esse espaço ser mais lucrativo, você vai ter alguns pilares. Um deles, pelo que eu entendi, é compra. Perfeito. Né? O outro é mix de produto. Exatamente. O outro é atendimento. O outro é tecnologia. O que você olha numa farmácia que você fala, cara, ajusta esse parafuso. Ajusta esse parafuso, ajusta esse parafuso. O que é o 80-20? Os 20% que a pessoa precisa mexer no básico. Eu tenho batido muito nessa tecla. As pessoas estão procurando o hack. Hack milagroso, né? Um hack milagroso que vai, a bala de prata que vai mudar o meu negócio. E esquece. Eu estava conversando com um empresário, fui fazer uma palestra no Maranhão, estava conversando com o empresário,
E ele falou assim pra mim, cara, me explica esse negócio da empresa autogerenciável. É difícil você explicar o que é uma empresa autogerenciável. Você até pegou e falou assim, pô, o que você acha desse negócio de sair da operação, né? Eu peguei e falei pra ele, não, eu vou te explicar de um jeito mais fácil, né? Você consegue entender o que é uma empresa autonegligenciável? Ele ficou olhando pra minha cara. Porque numa empresa autonegligenciável, por exemplo, você não sabe quantas pessoas entram por dia no teu... inclusive, esse empresário era um empresário do ramo da beleza. Era salão de beleza, clínica de estética. Falei, você sabe me dizer quantas pessoas entram na tua loja? Você sabe dizer qual é o ticket médio que as pessoas gastam na tua loja? Você sabe dizer quantas vezes, em média, qual é a frequência que o teu cliente vai? Eu falo loja porque no final é um espaço físico que eu chamo de loja. Ele ficou olhando. Eu falei, isso daí é autonegligenciável. O autogerenciável é o diferente disso. O autogerenciável é você saber me dizer esses números, saber dizer qual o ponteiro que você vira. Isso é o autogerenciável, né? Então você sabe que para serviços é uma coisa, você sabe que para produtos é outro, você sabe qual que é a tua conversão em produto, porque o cara vai cortar o cabelo, mas ele tem que comprar o shampoo, tem que comprar o negócio da barba, tem que comprar um creme da pele. Você sabe me dizer, né, quantos por cento dos seus clientes compram? Com qual a frequência ele compra? Falou, não. Eu falei, então, né, quando a gente está falando de autogerenciável, a gente está falando de fazer o básico bem feito. Exatamente. Né? Então, quando você me pergunta de sair do operacional, não é abandonar a tua operação. Exatamente. Não é olhar e falar assim, minha empresa vai funcionar sozinha. É você olhar para o teu negócio. É que virou clichê, né? Eu tô muito na operação. Cara, mergulhe na operação quantas vezes tiver que mergulhar, exatamente para evoluir a empresa, né? Não tem... Isso. O que eu falo da operação não é ficar carregando caixa. Exatamente, Não é ficar carregando caixa. Isso não é isso que eu tô falando, né? Mas é você entender o teu negócio e entender onde você apertar o ponteiro, né? Então, e você falou bem, são fases da empresa. O cara que começou a empresa, ele tem lá 5 funcionários, tá na empresa, começando a empresa, ele não tem um processo definido, ele não tem um processo de compra definido, não tem um processo de contratação definido, ele não tem lá os indicadores, eles não olham os indicadores do processo. Pô, esse cara vai ter mais dificuldade em sair do operacional. Marcelo, olha que loucura, né? Acho que a gente estava falando um pouquinho do projeto do Aire, o tanto que isso tem a ver com a gestão da farmácia em si ou de qualquer outro negócio. O empresário, na maioria das vezes, ele vive apagando incêndio de problema que ele criou ontem. Então, ele aumenta a venda, cria um problema, aí ele vai contratar alguém na correria, ele contrata alguém na correria, cria um problema, daí ele tem que treinar essa pessoa. Aí, na hora que ele treina essa pessoa, ele cria um problema, porque ele sai da compra e daí ele tá lá cuidando de um problema de treinar essa pessoa. Se essa pessoa é mal treinada, ela não vai ficar, ele vai ter que demitir, ele criou um problema. E aí ele vai criando problema ao longo do tempo. E sofrer pelo mesmo problema 2 vezes é a maior nível de ignorância, talvez outra palavra, mas em relação a fazer uma boa gestão dentro de uma farmácia ou qualquer outro negócio. Dentro de qualquer varejo, o varejo passa por uma transformação gigante agora, onde todo produto tem uma tendência de ser commodity. Tá? Então, se a gente olhar a Novalgina de 1 grama, se você comprar ela numa rede corporativa, numa farmácia independente, é o mesmo produto. E hoje é capaz de você conseguir comprar esse produto via digital. Tá? E aí o jogo da eficiência eu preciso comprar isso melhor, eu preciso precificar isso melhor, eu tenho um custo de aquisição mais baixo, uma gestão eficiente a um custo razoavelmente que caiba no preço do produto e lucrar com isso. E aí não tem muito espaço para erro, aonde esses indicadores que você trouxe é o manche para que ele escolha, vai para a direita, vai para a esquerda, esse é um bom caminho a se seguir. O que tem feito várias farmácias crescer é o nível de ineficiência de outras farmácias. No Brasil, a gente não tem um problema de crescimento na farmácia. A farmácia cresce a 2 dígitos. Qual que é o problema? O segmento farmacêutico cresce a 2 dígitos. 2 dígitos. Sem contar suplementação que você está vendo, Dux e todas essas outras empresas que surgem, cara, que explode. Muita empresa faturando acima de bi, que cabe dentro da farmácia. O que é o problema? Posso fazer Você falou de suplementação, a gente é de Florianópolis, e na região da Grande Florianópolis tem uma fábrica, que é uma das fábricas mais conhecidas do Brasil, que é a fábrica de Porto Belo. A fábrica de cerâmica Porto Belo, né? Ela fica em Tijucas, o município, apesar de existir o município de Porto Belo, né? Você tem o município de Tijucas e a fábrica da Porto Belo fica no município de Tijucas. Esse ano passado, a Growth Suplementos,
que é só e-commerce, ela não tem loja física, ela só vende no e-commerce. Ela ultrapassou a arrecadação da cidade. Ela arrecada para a cidade. Eu não estou falando de faturamento. Perfeito. Estou falando o quanto ela deixa de dinheiro nos cofres Arrecadação públicos. de tributos. Ela arrecada mais que a Porto Belo. Ah. Então, é um segmento... O segmento de suplemento, ele cresce de uma maneira extraordinária. E para a farmácia, isso é oportunidade. Exatamente. E vai crescer mais, tá? Vai crescer muito. As pessoas estão trocando o hábito da bebida alcoólica, o hábito de virar à noite para uma corrida e a suplementação e viver mais. As pessoas que vão viver mais de 120 anos já vivem entre nós, tá? Então... É fato que esse crescimento, na verdade, essa média de idade acaba contribuindo para tudo isso. E as pessoas querem viver melhor. E aí, Marcelo, voltando no ponto, a falta de, não é capacidade, mas de focar o tempo para fazer com que essa gestão seja, no mínimo, tá, eficiente, acaba fazendo com que ele se perca ali no meio dessa operação. Aonde pode ser que ele venda bem, mas ele precifique mal. Pode ser que ele compre bem, mas venda mal, tá? E aí ele meio que se perde, porque normalmente o empresário, ele vem com um viés de capacidade, né? Igual o Ironman. Alguém nasceu, cara, que veio da natação, ou veio da bike, ou veio da corrida. Nesse caso, esse empresário, ele era bom, às vezes é só comerciante. Ou só comerciante, não. Às vezes ele era só um bom atendente. Então... a primeira coisa que a gente faz na jornada dessa farmácia é aterrissar e entender como ele faz a gestão desse negócio. E aí a gente insere uma jornada junto com ele. A gente vai cuidar da compra dele, auditar a compra dele. Falar, olha, isso daqui você compra, isso daqui não, tá? Esse preço tá bom, esse aqui não. E aí a gente vai fazendo em testes para qual caminho seguir. Quando você consegue inserir esse modelo de processo, você já coloca ele numa posição extremamente privilegiada. Até porque vai vender bem quem comprar bem. Isso é fato. Tá? O contrário não é verdade, mas comprar bem vai fazer com que você venda bem. E aí a gente entra na gestão. Como a gente tem esse hall de número de lojas e a ferramenta, o Otimiza hoje tem inteligência artificial, a gente está falando o tempo todo para você. Marcelo, o seu custo operacional está acima da média da rede. Para o seu faturamento, você deveria estar colocando aí em torno de 3 a 4 itens por sacolinha, por atendimento, enfim, assim como ele entender. Você começa a ter os indicadores do... Exatamente. De onde ele pode performar ou não. Onde ele pode melhorar. E aí eu vou trazendo isso via WhatsApp, via SMS, via consultoria que a gente faz. Aí ele vai entendendo aonde que ele tem que consertar, mas eu trago um problema por vez. Porque todas as vezes que ele vê à frente de vários problemas, ele se trava, ele paralisa, ele não consegue resolver. Se fosse para mim resolver só um único problema assim na mentalidade de cada empresário do Brasil, seja em qual contexto ele tiver de varejo, cara, eu colocaria para que ele se desenvolva, principalmente no autoconhecimento, sabe, Marcelo? Porque são desses movimentos que ele prospera, daí o que ele está fazendo hoje vira commodity, daí ele tem que aprender de novo, né? Ele prospera, tá aí o boom de imersões e de modelos de gestão para ensinar esse empresário, tá? O empreendedor brasileiro, ele é extremamente resiliente, até pela carga, mas é preciso parar um pouco, tá? Essa é uma sugestão aqui. Eu acho que as pessoas têm que parar um pouco, aterrissar e voltar a focar naquilo que é bom para o negócio dela, sabe? Eu não sei se é a sua percepção, mas na farmácia a gente vê as pessoas desviando muito o foco, tá? Aí começa, cara, não, agora tá... A moda agora é morango do amor, deixa eu ver onde que eu compro morango do amor para me colocar na minha farmácia para vender. É quase isso mesmo, tá? Então, quando você pensa que tem uma população que ela é carente de informação, que tem quase metade do nosso país não tem saneamento básico, que as pessoas têm um problema, crises parasitárias, o que a gente pode fazer? A farmácia é um dos lugares mais frequentados do mundo. A gente tem uma potência de poder informar a população para viver melhor, cara, surreal. E esse é o caminho que a gente quer seguir. Então, a farmácia, além de vender produto, ela serve ali, não substituindo o papel do agente da saúde, quando eu falo agente da saúde, do médico que prescreve, mas ela tem um papel ali de informação,
né, do que a pessoa pode usar para algum problema. Inclusive, eu me lembro quando eu era pequeno, era isso, né? Qualquer coisa você ia perguntar pro farmacêutico. Você ia na farmácia perguntar pro farmacêutico antes de ir pro PS. Você parava na farmácia antes. Olha que legal, cara. É isso que a gente quer resgatar. O poder da inteligência artificial hoje. O poder de todas as oportunidades que a gente tem de facilitar o dia a dia, a gestão dessas empresas, tá? Imagina o tempo que vai sobrar para que ele volte a fazer aquele tratamento, aquele cuidado que o Marcelo tinha. A gente lembra desses farmacêuticos, né? O meu lá tinha o Zé Torinho, o Delvânio, que são pessoas que estão na nossa vida até hoje. Imagina o poder desse farmacêutico numa posição privilegiada de alguém que é um consultor de saúde mesmo, né? O farmacêutico faz uma das faculdades mais difíceis do mundo, exatamente para que você não tenha uma interação medicamentosa, para que você não corra risco. Então, esse é o foco, para tirar essa carga pesada que está de escolher um mix de produto, de comprar, de precificar. Hoje a gente já faz isso. Boa parte dessa tarefa já é automatizada. E como que... Ó, eu tenho experiência com muitos clientes de farmácia, né? Legal. E eu tenho uma pergunta. Esses dias eu também fiz uma palestra lá em Curitiba e eu conversei com um dono de farmácia. Ele tem 2 unidades farmacêuticas, né? E eu conversando com ele. E eu fiz essa pergunta para você no dia que eu estive te visitando lá na tua empresa, né? A gente, dentro dos desafios de gestão que a gente faz, né? Eu tenho um case de uma farmácia que o desafio dele, ele tinha que reunir o time dele. Era um desafio simples, ele tinha que reunir o time dele e tinha que estabelecer uma meta com o time. E tinha que fazer um acompanhamento diário dessa meta para poder chegar lá no nosso treinamento, na nossa imersão, vamos dizer assim, né? Com treinamento pago, né? E olha que coisa interessante que ele fez. É uma atitude simples, mas se você olhar de uma atitude simples, o quanto isso pode impactar em resultado, é um negócio impressionante. Então, ele entendeu o seguinte, o cara vai, faz a compra que ele tem que fazer, chegou no checkout. Ele já encheu a sacolinha, já encheu o cestinho dele. E ali ele já acabou, ele tá no checkout só para pagar. Mas ali no checkout você ainda tem uma oportunidade de venda. E aí no checkout você tem um monte de coisa. Então o que ele fez? Ele falou assim, deixa eu contar aqui. E aí ele viu que ele vendia chiclete. Ele vendia 80 chicletes por mês. 80 chicletes por mês ele vendia. E ele pegou e lançou um desafio pro time e falou, vamos fazer uma meta aqui de vender 1.500 chicletes? Você vai falar, pô, Marcelo, mas isso não é significativo, né? Porque o chiclete, ele tem um valor baixo, ele, né, por mais que tenha margem, o valor da venda é baixo, ele não é um número que causa impacto. Mas não é disso, é da ação, da atitude que ele fez. E aí ele estabeleceu a meta. O que ele fez? Ligou pro fornecedor de chiclete, falou, vou fazer uma campanha aqui, vou fazer um desafio com o meu time, né? E a gente vai começar a ofertar o chiclete no checkout quando o cara for para pagar. Ele conseguiu um preço muito melhor do que o que ele tinha, e aí ele conseguiu, com esse preço melhor que ele tinha, ele repassou numa promoção que ele fez. Então, a pessoa que comprava 2 chicletes ganhava o terceiro. E ele não perdeu margem fazendo isso, porque ele negociou com o fornecedor na ponta, né? E aí ele treinou os funcionários para fazer isso e todo dia ele acompanhava a meta de venda por dia. Ele saiu de 80 vendas de chicletes por mês. Naquele mês, ele vendeu 2.800 chicletes. Uma venda, sei lá, 3 mil vendas, ele conseguiu quase 80% das vendas que ele faz e inserir mais um produto na venda. Mais um produto na venda. E aí você fala assim, bom, se ele fez isso com chiclete, isso é aplicável para qualquer outro produto que ele faça. Porque o que tinha ali? Treinou o time, criou uma campanha, criou um incentivo, acompanhava o número todo dia ele contava, dava um feedback pro time, ó, hoje a gente vendeu tantos chicletes, tamo lá, tamo dentro. E aí criou aquela energia junto com o time, né? E dessa ação surgiram várias outras ações. Então, uma coisa simples como essa, né, é um básico bem feito. Não tem hack. É um básico bem feito. É um time treinado, uma campanha para o time, a motivação diária, todo dia, ó, hoje a gente tem que vender 80 chicletes. Eles saíram de 80 por dia para 80 por mês para 80 por dia. Então, o que a gente vai fazer? Quantos vocês estão oferecendo? Quantos não vocês estão tomando? Né? Qual é a abordagem? Olha que legal, Marcelo, que você trouxe. O varejo que depende da interação humana para que a venda aconteça precisa de estímulo. O estímulo depende de ter ritos e símbolos. Senão você não consegue fazer com que essa venda... Você colocou todos esses elementos, as pessoas entenderam e a venda aconteceu. Dentro da área da farmácia, a gente começa a diagramar por metro quadrado. Você provocar uma venda de 2.500 itens numa área de 1 metro quadrado é extremamente potente.
Imagina que aquela farmácia, o custo do que a gente calcula dela é por metro quadrado. Nós temos lojas que saíram de R$ 2.000 por metro quadrado e está com R$ 6.000, R$ 7.000 de venda por metro quadrado. Porque o ponto, a gente não consegue aumentar ele do dia para a noite. Mas cada quadradinho, cada centímetro vale muito dinheiro. Quando você faz isso, quando você estimula dessa forma, as pessoas entendem o potencial da loja como um todo. E depois que você insere um rito, né, que é todos os dias, e a simbologia da meta, o chiclete que está ali, todos os elementos, cara, a chance de você colocar isso para outros produtos, cara, é gigante. A gente tem loja que em torno de 40% do lucro líquido dela vem de marca própria, que é projeto dentro de casa com menos de 20 itens, tá? Porque faz um bom atendimento, entende, mostra para o cliente a oportunidade dos produtos que a gente tem dentro de casa. Era surreal. E é o básico. E é o que as pessoas esqueceram, né? A gente, ao longo do tempo, a gente está tão ocupado. Sabe o que eu tenho repetido nas minhas palestras? Desculpa te interromper. Imagina. Você falou do básico, né? Eu aprendi isso, eu falo que a minha faculdade é a FABABA, né? A faculdade da barriga do balcão. Legal. Né? E aí eu trabalhei sempre atrás de um balcão, de um escritório, de um despachante. E uma vez eu fiz uma palestra do Beto, lá em Florianópolis tem um lugar que chama Box 32. Super tradicional, todo mundo que vai para Florianópolis e vai lá no mercado público, vai no Box 32. E eu vi uma palestra dele falando assim, quem não sorri não pode trabalhar atrás de um balcão. Verdade. Né? Cara, é um basicão. Quem está trabalhando atrás do teu balcão está sorrindo. As pessoas ignoram, as pessoas querem o último hack para poder vender mais, né? Gasta uma fortuna ali no marketing digital, porque trazer o cliente pelo marketing digital é caro, e esquece de fazer o atendente que está na ponta sorrir para o cliente. Quando o cliente entra, fala bom dia, boa tarde, boa noite, com um sorriso no rosto. Exatamente. Esquece do básico bem feito. Pela experiência louvável, o cliente está a fim de pagar. Preço por preço, commodity por commodity, com atendimento ruim, ele compra no digital e recebe em casa. Tá? Mas pela experiência louvável, ele vai até você sem nenhum problema. Seus pontos de vendas, inclusive a farmácia, tá, Marcelo? Que essa é uma transformação gigante. O nosso próximo concorrente está longe de ser a farmácia do vizinho, tá? O nosso próximo concorrente não é... A gente fica olhando ali para o concorrente do lado, não será esse o nosso próximo concorrente, até pela movimentação que a gente vê. Cara, supermercado tentando colocar o medicamento na prateleira, já tem alguns incentivos de empresas de receita digital já tentando fazer algum movimento. Então, o que sobra no final do dia? Se você não tiver uma experiência louvável, um preço justo, a chance de você permanecer no mercado cada vez mais acirrado é difícil, tá? Então, um pouco disso é a gente entender como que a gente insere. E, de fato, hoje as nossas farmácias que têm um time alinhado, principalmente com o gestor que está lá na ponta, trazendo essa simbologia, trazendo esse ritual com frequência, cara, a história é totalmente diferente. Obviamente, nas suas imersões, você deve ter lá 500 empresários que têm um desafio gigante pela frente, deve ter 2 lá com uma boa história para contar que, com certeza, está alinhada à cultura que ele vem desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Sem pensar que é um bicho de 7 cabeças, né? Que a cultura tem que fazer isso. Não, tem uma conversa, tem um ritual, tem um cuidado ali com o time, independente se as pessoas têm 2 pessoas no time ou se tem 100, né? Enfim, no final do dia, isso faz uma diferença no negócio. E aí eu te perguntei, quando eu fui lá na tua empresa, porque para mim isso é tão óbvio, eu quero saber como você está lidando com isso hoje, principalmente com inteligência artificial, isso facilita a vida. Com inteligência artificial, isso facilita a vida. Vou falar a minha experiência como pai. Tá? Minha experiência como pai. Eu sempre fui muito em farmácia. Eu continuo indo bastante em farmácia. Eu não sei, farmácia faz parte da vida do brasileiro. E aí você vai falar, Marcelo, você está sempre doente? Não, eu não estou sempre doente. Eu sempre tenho que comprar alguma coisa. Eu falo, nossa, preciso passar na farmácia para comprar. É minha filha que quer comprar um Carmed, um shampoo, um desodorante que acabou. Tem muitas coisas que é melhor você entrar na farmácia e comprar na farmácia do que ir no supermercado. Tá concorrendo com o supermercado, mas tem muitas coisas que a gente acaba comprando na farmácia. Tem produtos que só dá para comprar na farmácia. E eu me lembro que quando minha filha nasceu, eu ia... E aí penso o seguinte, né? Dados é tudo, né? Hoje, qualquer farmácia que você vai, quando você vai pagar, a primeira coisa que os caras pedem é o teu CPF. Então, se o cara tem teu CPF, ele tem teu telefone, ele tem seus dados. Porque você se cadastra lá, enfim. E ele consegue entender com os dados o teu perfil de compra. E aí eu pensava assim, ó... Eu comprava uma criança... Eu vou dar um exemplo, mas eu posso estender esse exemplo para qualquer necessidade do ser humano, em qualquer fase da vida, né? Mas um bebê, ele vai usar 8 fraldas por dia.
Perfeito. É um número. 8 fraldas por dia. Você vai lá, compra o pacote tem 32 fraldas. 32 fraldas, é isso, né? É isso. 32 Depende fraldas, do tamanho, mas é isso. 32 fraldas. Pô, se eu comprei fralda e comprei um pacote de 32 fraldas, vamos lá. Comprei uma RN. Primeiro, eu sei que esse cara tem um filho que acabou de nascer, porque ele tá comprando uma fralda RN. A criança vai usar uma fralda RN por 15 dias, talvez 20, talvez um mês, dependendo aí da evolução dessa criança, né? Depois ele vai comprar a P. E ela vai usar o P durante um tempo e depois... Cara, o cara comprou a fralda RN, esse cara tem que comprar a fralda até tirar a fralda da criança. Esse cara tem que comprar a fralda É uma jornada na de 4, farmácia. 5 anos. E o cara que compra fralda, ele compra fralda, ele compra Bepantol, ele compra óleo Johnson, ele compra shampoo não sei do que, ele vai comprar uma série de coisas para essa criança ao longo do tempo. E o dono da farmácia, ele tem o mais importante. Ele tem um cadastro. No cadastro, ele tem que ter o nome da pessoa, tem que ter o telefone Marcelo, da pessoa. eles não têm o cadastro. Cara, eles não têm é Não inacreditável. tem o cadastro. Tem um trabalho que tem que ser feito antes, é igual construir um projeto de metas, você precisa criar um ambiente para que a meta, de fato, faça sentido. E a meta é ritual, símbolo, ter os produtos lá, ter o ambiente necessário. E o cadastro é a mesma coisa, tá? Imagina que boa parte das farmácias está no desafio ainda de ter o produto, tá? E elas até cadastram, mas elas não constroem essa comunicação, tá? O que a gente tem em CRM hoje? A gente já está nessa fase de construção, de cadastro e partindo para a comunicação. E não é um processo tão trivial, obviamente, seguindo todas as regras de LGPD. Mas a farmácia, essas mais de 50 mil farmácias hoje, vamos encenar aqui. Se tiver um problema que elas precisam fechar as portas por alguns dias, ela não conhece a recorrência de venda de nada que ela tem no balcão. Ou seja, o faturamento de cada farmácia dessa tá ao léu na rua. Abre uma farmácia concorrente, ele não sabe se ele perdeu 5 clientes ou se ele só perdeu, sei lá, 3% da venda, ele não sabe. A única empresa que faz isso bem feito é algumas da rede corporativa onde tem essa grande participação. E é nesse processo que a gente entra. Olha que legal. Nós criamos um projeto dentro de casa que chama Apollo, onde a gente cuida da compra, da venda, da gestão do microproduto e da venda também. Aonde a gente começou a estimular as pessoas com baixa adesão à tecnologia. Então, a gente fez um teste em Fátima do Sul, uma cidade do Mato Grosso, e nessa cidade nós fizemos 1.800 cupons digitais de 20, 30 reais. Marcelo, a gente mandou para uma pancada de gente, 70% das pessoas abriram e quase 50% das pessoas vieram até a loja. A gente tinha transformado um dinheiro ruim, porque a farmácia aprendeu a dar o desconto muito alto. A gente transformou um desconto ruim numa oportunidade de gerar a próxima venda. Olha que legal. E aí, o que tem uma foto de um corintiano lá na minha sala, eu digo, apesar de não ser corintiano, mas tem uma foto de um corintiano lá na minha sala, que é um cara gerente de uma fazenda e a única tecnologia que ele conhece é o WhatsApp. Tá? E a gente conseguiu ter o acesso. Esse cara gastou em torno de 170, 180 reais. O varejo farma, ainda principalmente o independente, tem muita coisa para desenvolver. Inclusive, esse aqui é até o recado para que, assim, se você começar a ir pelo cadastro, você já está fazendo muito. Não precisa... Um básico bem feito. Faz o cadastro do cliente. Cadastrar o cliente precisa, Marcelo. O software precisa de um opt-in, que é a autorização de envio de mensagem. De mensagem, tá? Isso é extremamente importante, senão você vai correr um risco desnecessário. Exatamente. Mas depois que você tem essa base, na hora que você começa essa comunicação, e uma comunicação leve, de fato, servir a comunidade, cara, muda totalmente o jogo. Eu sou surpreendido, obviamente, você também, que o digital tem feito isso com muito mais qualidade do que o varejo. Do que o varejo. Pô, pensa, voltando ali no assunto que eu tava falando. Pensa o seguinte, comprou 32 fraldas, usa 8 por dia, né? No quarto dia, eu já tenho que disparar uma mensagem para ele e falar assim, Marcelo, provavelmente tua fralda já tá acabando, porque você comprou fralda faz 4 dias e você não voltou na loja ainda. Quer que eu mando te entregar a fralda? Né? É muito básico, né? É muito básico, né? É muito básico. Uma mensagem. Hoje, com tecnologia, você dispara isso automaticamente. Mas cachorro gordo não sai para caçar, Marcelo. As farmácias acostumaram com o cliente passando na porta, com o número crescendo, todo mês crescendo 2 dígitos em relação ao ano passado. Aí tudo que surgia de novidade dentro da farmácia,
Quem não conhece, às vezes quem nunca tomou, mas sabe para que o Monjaro, né? Colocou países no mapa do mundo, olhando para lá e falou, cara, tá aqui um produto que nasceu na onde? Dentro da farmácia. Então, por esse fato, as pessoas se preocuparam um pouco para se desenvolver, apesar que é o segmento mais auditado que tem, tá? São as farmácias. E aí que muda o jogo. Se fosse para mim escolher uma única estratégia hoje, falei assim, Thiago, como que você aumentaria a sua venda? Cara, fazer uma boa base de CRM, tá? Criar a comunicação mais básica que seja. Super simples. Marcelo, eu quero te convidar para a festa de aniversário da farmácia. Marcelo, quero te convidar, as nossas lojas fazem isso hoje, quero te convidar para uma corrida. Teve uma corrida lá na loja do Paulo, lá de João, Lisboa. O cara colocou 400 pessoas para uma corrida que ia iniciar na porta da farmácia. Foi convidada pelo WhatsApp, foi convidado pelas redes sociais. Imagina a potência disso. O brasileiro gasta 3 horas por dia ou mais, né? Eu acho que é mais que isso nas redes sociais. Isso aqui nos permite estar conectados com eles. A gente está errando ainda em coisas que são triviais. Mas assim como... 400 pessoas por uma corrida. A farmácia convidou. A farmácia convidou e colocou 400 pessoas numa corrida na porta da loja. Maravilhoso, maravilhoso. Imagina a percepção de valor que os clientes dessa farmácia têm. Eles não querem me vender medicamento para problema de hipertensão. Eles querem me ajudar a cuidar da saúde. E aí, olha que legal, tá? Olha que ideia fantástica. O Paulo e a esposa dele... Assim, ó, eu achei assim, a Roberta, maravilhoso o projeto. Convidou as outras empresas vizinhas a participar. E daí sempre tem uma premiação. Porque movimenta, traz o fluxo de pessoas para aquela região. Para aquela rua, né? Olha que ideia básica, bem feita. Tá? Tem hora que eu entro... Eu posso falar tudo que penso? Pode. Tem hora que eu entro em alguns lugares, ô Marcelão, eu tenho visto assim, uns cartazes assim, ó. Tem que fabricar venda. Eu olho para aquilo, cara, que é isso? Isso não tem sentido nenhum com uma farmácia. Isso não está correlacionado com o nosso negócio. Aqui a gente tem que cuidar das pessoas primeiro para depois que a gente cuide de fato do cliente. Quando a gente para pensar que esse é o caminho, Marcelo, aí você consegue criar, que na verdade é uma licença para que você opere naquela região, o senso de comunidade, cara, a farmácia que a gente confia é essa daqui. A farmácia existe, deve fazer mais de 1000 anos que existe a farmácia, enfim. E a função dela é extremamente eficiente, na verdade, extremamente importante na região onde ela atua. Qual que é os desafios que a gente tem? A competição por produto da tendência de virar commodity. Mas saúde sempre vai continuar na mão da medicina, pelas etapas, pelos setores da medicina, de saúde, e obviamente, a saúde vai passar pelas mãos das nossas farmácias. Então tem muita coisa legal, cara, que acontece e que eu acredito também que você deve aprender pra caramba nas imersões, né, cara? Inclusive, quero participar com você na próxima que você tiver. Vamos lá, tem setembro, tem outubro. Cara, quero participar com você. Aliás, já fica um convite para você que está assistindo a gente, empresário. Se você quiser aprender a fazer gestão na prática, sem REC, sem bala de prata, olhar para o básico bem feito. Gente, vocês não conseguem entender o poder de fazer o básico bem feito. O Thiago falou aqui que hoje você está resolvendo um problema por conta de uma decisão que você tomou ontem. O problema que você está resolvendo hoje, ele não deveria nem ter acontecido. Verdade. Mas ele aconteceu porque você não fez o básico bem feito ontem. E aí você fica tomando decisões erradas, atrás de decisões erradas, isso impacta na quantidade de horas que você trabalha, na quantidade de estresse que você tem na tua vida. Isso impacta na tua emoção de, às vezes, você se sentir uma fraude no que você está fazendo, porque você está trabalhando muito, mas está dando, às vezes, não está tendo o resultado que você sonhava, né? E você começa a se questionar. E aí, se você parar e falar assim, o que eu preciso fazer, Marcelo? Volta para a base. Volta para a base. No EAG a gente vai ensinar você a fazer um básico bem feito. E o que é um básico bem feito? E não quer dizer que isso é simples. É cuidar da cultura, os ritos, os símbolos, cuidar do time. Então é cultura, é liderança, é cuidar do time. Como eu cuido do time, né? E aí fazer gestão. E aí na gestão vai entrar, olhar para o mix de produto, olhar para os indicadores, olhar para o que mais vende, olhar para o ticket médio, olhar para quantas pessoas entram na loja, quantas pessoas compram, quantas pessoas falam não. Tudo isso é a parte da gestão. E a gente trabalha isso nos 3 pilares de uma maneira, numa linguagem simples, numa linguagem efetiva, sem ficar inventando moda. Depois que você dominar isso, aí você pode ir para as técnicas mais avançadas. Perfeito. Aí você está preparado para as técnicas avançadas. E quem coloca o pé, e quem tem esse nível de consciência, Marcelo, e vai e começa a ter esse movimento dentro da empresa, fazer esse movimento, cara, o nível de prosperidade. Porque o Brasil é um país extremamente próspero, tem muita oportunidade.
Acredito, assim, conheço pouco, acho que você conhece o mundo muito melhor que eu. Pouquíssimos lugares têm tanta oportunidade quanto o nosso país, né? Ainda conseguir fazer o arroz e o feijão, assim, o básico muito bem feito e fazer com que o varejo prospere de uma forma, assim, extremamente interessante. Sabe que quando eu era mais novo, Thiago, tinha uma frase que era assim: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Faz tempo, eu vou falar, faz décadas de anos que eu não ouço isso. Faz mais de 10 anos que eu não ouço essa frase. E era uma frase que era muito repetida numa época em que não existia internet do jeito que existe hoje. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. As pessoas falavam. E hoje, para você ter um olho, né, é só fazer o básico bem feito. Exatamente. Porque a maioria não tá fazendo o básico bem feito. Eu acho que é bem geral, assim, né? Eu acho que existe uma preocupação de toda hora tá venda. Chega uma hora que a venda paralisa, até porque os processos não se sustentam mais, tá? Já vivi isso algumas fases dentro da empresa, é super normal. Eu comparo muito o processo de fazer gestão com a respiração, assim. Tem momentos de expansão, né? Que você é para fora, é hora de crescer, é hora de montar estrutura, é hora de você investir em buscar mais venda, enfim. E tem uns momentos de inspiração, que é o momento da gente cuidar do negócio, cuidar do time que está com a gente, cuidar das métricas que a gente precisa, né? E olhar até para a gente passar por momentos que talvez é um pouco mais desafiador, principalmente no modelo como a gente está vivendo agora de juros um pouco mais alto e tal. Mas quem faz, cara, assim, como é que eu posso dizer? Quem tem a casca grossa para passar por esses momentos e que faz o arroz e o feijão bem feito, tá prosperando muito bem, né, Marcelão? Você vai... Cara, eu conheço pouco o Sul, mas eu tenho viajado com frequência pro Norte e Nordeste, cara, é surreal. Estive agora em Palmas, cara, cidade maravilhosa, crescendo, pujante, agronegócio, comércio. Você vai pro Norte, a gente tem muita loja no Norte, Nordeste. Você vai para Sorriso, Sinop, eu não sei se você conhece essas regiões. Nossa, é uma puta oportunidade de preencher espaço, de ocupar, assim, sabe? Então o Brasil tem muita oportunidade ainda para quem quer fazer. Dá trabalho, né, Marcelo? Mas depois de um certo tempo, fica fácil fazer uma gestão que gere resultados, independente do negócio, independente se é varejo, se é serviço, enfim. Que legal. Tiago, deixa eu, só pra gente ir encaminhando aqui pro fim, né? Poxa, o Grupo Hipersaúde hoje, 1.500 farmácias. Esse ano de 2025 tá buscando 3 bilhões a gente de chama faturamento. Isso de sellout, né? Sellout, exatamente. Perfeito. O que é o sellout? É a venda de todas as farmácias que fazem parte. As farmácias não são deles, são bandeiradas. Elas usam a bandeira dele, né? E é lógico que desse montante tudo, ele tem uma margem em cima disso por conta de vários produtos e serviços que ele oferece. Mas no final do dia, o que você oferece é a pessoa que entra na tua bandeira acaba lucrando mais do que se estiver fora da tua bandeira, né? Esse é um dos, tá? Mas primeiro, perenidade, segurança de continuar crescendo com eficiência, margem de contribuição, ganhando dinheiro. No final do dia, um pacote onde vai fazer essa farmácia prosperar independente onde ela estiver, independente da cidade, comunidade, enfim. A única coisa que a gente não conserta, Marcelo, isso é impossível de consertar, é um ponto muito ruim, isso, tipo, a gente até aconselha, às vezes, as pessoas até trocarem o ponto, se isso for necessário, mas o resto, assim, o básico que a farmácia precisa para que você prospere e gere, né, tenha lucratividade, a gente faz dentro de casa, tudo dentro do nosso próprio negócio. O que você não conserta? Ponto ruim, cara. Ponto ruim é... Às vezes a farmácia... Normalmente, quando as pessoas alugam um ponto que estava parado, ou era de uma tia, ou é para onde ainda a cidade vai crescer e aquilo não tem fluxo de pessoas, dificilmente aquilo vai ter um sucesso. Então, isso tem um desafio, a não ser que você tenha uma venda extremamente relevante no delivery. Então, esse é o único desafio que a gente olha, a gente não consegue resolver. O resto, cara, tudo que a farmácia precisa para prosperar, a gente tem dentro de casa. Legal. Então, o cara que quer prosperar, quer ter acima de 10% de margem, né? De 10 a faturar quanto? mais. O benchmarking, a referência. O cara que consegue de 8 a maior a 12. margem. De 8 a 12. De 8 a 12. De 8 a Essa 12. É a média. Né? Então, o dono da farmácia ele tem que estar olhando para isso. Exatamente. Estou deixando 12%, estou deixando 10%, 12%, estou performando bem. Se eu estou deixando menos que 8%, tem alguma coisa errada na minha gestão. E aí isso daí se conserta. Exatamente. Aí você mexe na compra, no mix de produto, no visual, no cada espaço. No layout, Dá um exemplo do que você muda num layout que aumenta a venda. Cara, primeiro, normalmente
tem boa parte dos produtos na farmácia independente que é confinado, tá? Então, os MIPs, os isentos de prescrição, às vezes é mal colocado, ou mal sugerido, às vezes ele está num formato onde as pessoas não passam. E as farmácias têm o hábito de pegar o estoque para deixar a farmácia bonita e não eficiente. Aí você vai para uma ponta de gôndola, tá cheio de soro fisiológico, tá cheio de produtos que elas não geram receita, ou às vezes não é um produto que o cliente talvez gostaria que estivesse ali. Quando a gente pensa numa farmácia... E nem que ele compraria por impulso. Ninguém compra soro fisiológico por impulso, Exatamente. Né? O maior vendedor de uma farmácia hoje é o layout. Por onde que as pessoas entram, por onde que as pessoas saem, qual que é o mix que está ali, cada quadradinho. Imagina, se a gente calcula um metro quadrado de venda, a gente tem que pensar que a prateleira ali tem que ser linear, tem que ser móvel. A gente precisa preparar essa loja como se a gente estivesse preparando um jantar para um grande convidado, sabe, Marcelo? Isso é experiência. As pessoas têm que chegar na nossa loja e identificar as categorias que ela quer comprar. É isso que você ama quando você vai numa farmácia nos Estados Unidos, que aquela área é a minha área, eu vou achar alguma coisa que eu quero comprar ali. Então, isso é extremamente eficiente. E para pensar. 70% da venda das nossas lojas, 60% da venda das nossas lojas já está do balcão para fora, tá? É muito dinheiro. Então, você tem um vendedor ali 24 horas por dia que às vezes é mal orientado. Como? Você não coloca o produto em cada preço. Perdão, não coloca o preço em cada produto. Você não coloca o produto na categoria certa. Às vezes você tem um produto com a margem de rentabilidade extremamente baixa, com paredão, tá? Imagina, você tem lá um desodorante, porque você compra muito, o fluxo é alto, e você coloca uma prateleira inteira de desodorante. Aquilo não vai te trazer receita, a loja está até bonita, né? Com medo do gestor, do patrão, a loja está até bonita, mas ela não é tão eficiente assim. Imagina que calcular o espaço que cada produto ocupa, precificar, limpar, são coisas extremamente essenciais. Isso é tão importante quanto cuidar do time. Quando a gente vai vender um carro, Marcelo, acho que a melhor coisa que a gente tem aqui, quando a gente vai divulgar, enfim, hoje a gente vende muito mais pelas redes sociais, né? A primeira coisa que você faz é limpar o carro, você deixa ele pronto para qualquer cliente ver. E às vezes, no layout de uma farmácia, você começa a acostumar com as coisas, acostuma com a luz apagada, com uma caixa que continua no fluxo do cliente, com uma mercadoria que não foi guardada no momento. Quando você bloqueia uma seção que representa 10% da sua venda, você está bloqueando 10% da sua venda no mês. E é simples, não é muito básico, mas acontece, tá? Agora a gente está começando a ver a precificação dinâmica. A gente vai começar a trabalhar com um preço de manhã, um preço à tarde e, cara, quero aumentar o fluxo de pessoas à noite. A gente vai ter uma precificação específica para a noite. Porque o colaborador, não consigo contratar um colaborador hoje só na hora do alto fluxo. Pô, tem que contratar um colaborador, a loja continua aberta. Então, tudo isso são movimentos que a gente já começa a pensar se faz sentido ter o preço fixo, se o preço é móvel, aonde eu tenho que mexer na loja, preparar o Brasil. Tem 4 estações bem definidas, pelo menos o sul, sudeste, né? A gente precisa preparar a loja para essas estações, parar de inventar moda, Marcelo, tá? Eu vejo muita farmácia tentando ser um pouco de tudo e deixando de ser farmácia. Não tem problema ser uma boa farmácia e ter a papelaria. O problema é ser uma boa papelaria e deixar faltar o medicamento. Esse é o desafio. Categoria destino dentro das nossas lojas é o medicamento e vai continuar sendo por muito tempo. Que legal, cara. Legal, né, cara? Que legal. E na Universidade da Farmácia, o que você tem na Universidade da Farmácia? Legal, muito bom. A Universidade é a criação exatamente para ajudar a desenvolver o varejo, principalmente aquele que não tem uma condição de participar de uma empresa como a nossa. Enfim, ele está ali no início da operação, onde a gente desenvolveu uma empresa focada, na verdade uma universidade, né, focada em ajudar as farmácias independentes a se desenvolverem. Lá tem curso para o balconista, para o caixa, para o gerente de loja, para o dono. Então, tem mais de 100 cursos para ajudar ele a fazer o básico bem feito no dia a dia ali. Tem várias empresas que usam, inclusive, a Universidade da Farmácia para outros varejos, tá? Porque a gente fala de inteligência emocional, de como que a gente pode vender mais, como que a gente pode potencializar as nossas marcas próprias, enfim. Então, é um pacote ali sem custo. Então, qualquer pessoa pode acessar
A gente tem mais de 50 mil alunos da universidade. Que legal. A gente tá até revisitando um pouco a universidade, que hoje a galera tá querendo cursos bem mais curtos, né, Marcelo? Microlearning, né? Quanto tempo um curso hoje, mais ou menos, assim, que a galera tem? Cara, a gente tem procurado toda vez que a gente grava, porque a gente tem uma universidade corporativa lá também, Legal. que a gente disponibiliza para os nossos clientes. Vídeos de, no máximo, 15 minutos. Mas 15 minutos hoje, as pessoas estão muito ansiosas por 15 minutos. Então, o ideal é não ultrapasse a barreira dos 15 minutos. Você pode ter módulos. Em vez de fazer um módulo de 2 horas, você faz 10 aquele módulos de 10 módulo, minutos, você vai fazer 10 módulos de 10 minutos, 5 minutos. Legal. Né? Interativo, tem que ser interativo, Legal. não pode ser chato, né? E isso ajuda bastante. Então, essa é a ideia hoje. E a inteligência artificial, né, cara? Que a Isa tá lá a todo vapor respondendo todas as perguntas. Imagina, a gente vem de Excel, de Word, Dashboard, né? Aquela pancada de indicador. Hoje a gente tem uma caixinha de perguntas onde você pode perguntar qualquer coisa sobre a sua farmácia, sobre o gestor e como que você pode potencializar a venda. Só para te dar um exemplo, a Isa calcula as metas, a sua compra, pesquisa na região o que está vendendo que você não tem no seu estoque. Então, ela já faz esse trabalho. Hoje, a gente tem um agente, a gente tem um gerente 24 horas por dia, capacitado para fazer uma boa gestão, cara. É bem legal. Eu tenho um amigo, ele já gravei podcast com ele desenvolveu uma inteligência artificial, chama Gênio da Obra, né? Legal. Então, imagina, dá para aplicar isso na farmácia, vai ficar como um insight. Imagina que você tá ali na obra, chegou 40 sacos de cimento, né? Poxa, como que você dá entrada no teu estoque? Como que você sabe quanto cimento tá gastando, quanto você tem ou não? E aí você vai lá e, por áudio no WhatsApp, você fala assim, ó, acabei de receber aqui na obra tal 40 sacos de cimento. Bate uma foto da nota fiscal e fala que colocou. E aí, em qualquer tempo que você entra, você fala assim, quanto eu comprei de saco de cimento essa semana? Então dá para fazer isso na inteligência artificial da farmácia. Meu, qual foi o meu produto mais vendido em quantidade? Olha que legal, Marcelo. Desculpa te interromper. A Isa, como a gente está conectado às plataformas, às nossas lojas, às 1.500 lojas, a Isa responde esse tipo de pergunta. O que vende na minha região que eu não tenho estoque, que eu preciso comprar, senão eu vou perder venda? Ela faz. Faz para mim um pedido. Olha que legal, a gente já fez isso. Isso, ao preço que está o custo, ainda a gente não consegue distribuir na velocidade que a gente quer, mas hoje é possível de fazer isso daqui, ó. Olha, qual que cota para mim a fralda para recém-nascido e ver se você consegue um bom preço. Ok, tem esse preço aqui, o preço tá com uma variação de 30% abaixo do que você está habituado a comprar. Falei, beleza. Manda o pedido e avisa todos os clientes que compram essa fralda que amanhã vai ter uma promoção dela. E aí ele distribui por SMS, tá, Marcelo? Por SMS para todos os clientes que é ativo daquela loja. Ainda o custo não permite a gente fazer isso na velocidade. A gente tem quase 4 milhões de clientes. A gente ainda não permite a gente fazer isso na mesma velocidade que a gente quer, mas a gente vai chegar lá. Vai chegar um momento que você vai estar lá jantando com a sua família e você fala assim, olha... Faz o pedido para mim de todos os produtos que venderam nos últimos 30 dias do laboratório tal e avisa todos os nossos clientes que estão habituados a comprar desse produto que vai ter uma promoção amanhã. E sai distribuindo essa mensagem e faz isso. Já está pronto. Trazendo a tecnologia para o dia a dia, para o balcão e fazendo isso... Quer dizer, a tecnologia já permite isso, Já permite isso. Isso já é o presente. Isso não é o futuro mais, cara. Isso é o presente. Muito legal, né, Marcelo? Que legal, cara. Que legal. E é isso que vai virar o jogo, né? De muitos empresários. E você vê, né? Para que serve a tecnologia? Não é hack. A tecnologia vai pegar uma coisa super simples, que é você avisar o teu cliente que, ó, amanhã a fralda vai estar mais barato, vem comprar fralda amanhã, aproveita, né? Ou quer que eu mando te entregar? Aperta assim aqui, né? Exatamente. Vai tornar isso... mais fácil. E Exatamente. não tem hack aqui. É fazer o trabalho que tem que ser feito. Bem feitinho. Que legal. Tiago, então a gente costuma terminar assim. Qual é o comando que você deixa para quem está ouvindo a gente? Eu vou deixar aqui o meu comando, tá? Para quem está ouvindo. E eu quero saber qual que é o teu comando. O que é o comando? É um insight, porque a gente chama de comandante. Então, em vez de falar de insight, eu falo qual é o comando que deixo. Legal. Eu vou deixar o meu, depois você deixa o teu. E quem quiser te achar, como faz para achar você, Legal. a tua empresa, o teu grupo. Então, comando que eu deixo aqui, tá? São 2, na verdade. 2 comandos. Olha pro teu time,
né? Cria os ritos, os rituais com o seu time, né? Do negócio que você faz. Cria um ritual, aquele negócio daquele do dia a dia, de olhar para o número, de olhar para a meta, de incentivar as pessoas. Cria isso na sua empresa. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Exatamente. É o meu segundo comando. Cria esse ritual que você vai ver mudanças acontecendo sem você ter que investir em máquina, em equipamento, em tecnologia. Só cria o rito com o seu time. Você já vai mudar os seus resultados. Qual o comando que você deixa? Muito bom, assim. Primeiro, maravilhoso aqui, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Cara, assuma a responsabilidade da prosperidade que você quer viver em breve, assim, sabe? Assuma a responsabilidade de fazer essa gestão, esse arroz e feijão bem feito, de conhecer novas tecnologias, de aprender sobre inteligência artificial, Marcelo. E sem perder a essência de cuidar e construir um time que faz a diferença no seu dia a dia, tá? Então, meu comando é esse. Espero legal. que eu tenha ajudado aqui, contribuído um pouquinho com a empresa bastante. autogerenciável. Eu queria parabenizar você por essa história, é uma história incrível, né? Você sair do zero em praticamente aí 15, 16 anos, do 15 zero anos. a 3 bilhões em vendas. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. E é trabalho duro, a gente sabe que é trabalho duro. Teve muito perrengue nessa história aí, muitas noites sem dormir. Então, eu queria te parabenizar por isso. E quem quiser te achar, como te acha? Show de bola. O Instagram da empresa é @Grupo Hipersaúde e o meu é Thiago Hipersaúde, tá? Nas redes sociais. E a gente tem um canal também, Marcelo, você já é meu convidado, que é o podcast Princípio Ativo, onde a gente traz as pessoas que fazem a diferença no dia a dia de empresários, das farmácias. Quero que você esteja lá com a gente. Princípio Ativo. Podcast Princípio Ativo. Pô, tá bem legal, cara. Lá. Tô levando os CEOs das indústrias farmacêuticas, a galera que tá no nosso meio, cara, surreal. O último que teve com a gente lá, o Jairo Yamamoto, é um cara raiz, tá? Até um cara que eu quero que você conheça. Tem uma história super legal, é bem interessante. A gente está trazendo essas pessoas para ajudar, né? De fato, o varejo a se desenvolver cada vez mais. Que legal, que legal. Tiago, queria que fica meu Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Boa viagem para você. Obrigado por a gente conseguir fazer hoje, tá? Muito bom, cara. Vamos encontrar mais, Marcelo. Que vibe legal, cara. Parabéns, assim. Muito feliz de estar aqui, de verdade. A gente tem que criar ali um produto junto cara. ali, aí levar a educação pro varejo de uma maneira diferente. Quem sabe não sai uma boa imersão, um negócio Eu já tô sério. vendo ela acontecer. Vambora, vamos fazer acontecer. Legal. Tá bom? Joia. Então é isso aí, comandante. Olha, se você gostou desse conteúdo, comandante, faz o seguinte. Comenta qual foi o comando que você teve, qual foi o insight. Comenta aqui, porque, primeiro, se você estiver assistindo no YouTube ou no Spotify, o teu comentário ajuda a entregar para mais pessoas. Aproveita, compartilha para quem você conhece, para o empresário que você conhece, para o teu pai que trabalha com você atrás do balcão, para o teu filho que trabalha com você atrás do balcão. A gente sabe que as empresas brasileiras são empresas familiares, né? Compartilha esse conteúdo. Segue a gente, ativa o sininho, enfim. Né? A gente faz o que a gente faz porque a gente ama e porque a gente quer trazer informação de qualidade para ajudar você no dia a dia do seu negócio. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, ó. Valeu!